Por que você vive com os nervos à flor da pele? Porque está sempre preocupado com alguma coisa? Porque a sua vida não avança. Este é o seminário online Apropriando-se da Vida Plena em Cristo. Sou Paulo Gregório, sou pastor, sou coach, meu site é o seucopiloto.com.br e a minha página no Facebook é a página Seu Copiloto. Bem, nesse seminário eu vou estar respondendo essas perguntas. Então são 3 vídeos que você vai estar recebendo pelo canal através do qual se inscreveu, que deu a preferência, seja por e-mail, pelo Messenger ou por WhatsApp. Então, hoje está recebendo o primeiro vídeo, amanhã o segundo e depois de amanhã o terceiro vídeo. Fique atento para não perder esses vídeos. Então, vamos lá ao nosso seminário, o primeiro vídeo do seminário Apropriando-se da Vida Plena então, vamos em Cristo. Lá. Nós temos que entender uma coisa. Nós temos 2 mentes. Tá? É uma figura ilustrada aqui. Até dá a impressão que nós temos 2 cérebros, né? E eles funcionam tão, assim, independentes, vamos dizer, que dá a impressão que nós temos 2 cérebros, que nós temos 2 mentes. Aqui a representação, né, uma ilustração de um iceberg, que são aquelas montanhas de gelo, né, que tem no mar, aí, principalmente nas proximidades dos polos, né? Alguns deles até se destacam e avançam aí pelo Atlântico, pelo Pacífico e causam problema aí para a navegação. O Titanic bateu num desses e afundou. Então, o que acontece com uma peculiaridade, né, com os icebergs? Isso acontece com qualquer gelo, uma pedrinha de gelo que você pega da tua geladeira, se você coloca no copo, você pode perceber que uma pequena parte dela fica para fora e a maior parte fica para baixo. Isso existe uma explicação da física, né? É que, na verdade, a água, quando ela congela, ela se dilata. Todos os materiais, eles contrai a água, ela chega a um determinado ponto que ela começa a expandir. E nessa expansão, um pouquinho de expansão que ela tem, acontece que ela fica com menos massa do que a água líquida. Por isso que o gelo, ele flutua uma pequena parte, a outra parte fica submersa. E a pequena parte do gelo que fica para cima da água é 10%, tá bom? 10%, 90% fica para baixo da água. Então eu quero comparar aqui com o nosso cérebro, tá? Como se fosse esse iceberg. Então, é um pouquinho diferente. O nosso consciente é apenas 5% e inconsciente 95%. O que isso quer dizer, Paulo? Isso quer dizer o seguinte: o que está acontecendo com você agora, você tem apenas consciência de 5% do que está acontecendo, tanto no seu corpo como em volta de você. 5% do que está acontecendo em você, em volta de você, apenas 5% que você tem consciência. É a parte da tua mente que você tem consciência, que você enxerga o mundo e que você sente a si mesmo. Mas 95% do que está acontecendo com você, no seu corpo e ao redor de você, você não está percebendo, que é o nível inconsciente. Existe aqui uma nomenclatura técnica, uma diferença entre inconsciente e subconsciente, mas para nosso exemplo aqui, eu vou usar apenas o inconsciente, tá ok? Esses números são aproximados, não são números exatos, mas para você ter uma base, 5% que acontece, você tem consciência, 95% não tem consciência. Então você tem essas 2 mentes. O que está acontecendo com você agora é que você não tem consciência? Algumas coisas você vai começar a ter consciência à medida que eu for falando. Por exemplo, você não está sentindo, se você está sentado, você não está sentindo o peso do seu corpo sobre as suas pernas. Agora que eu falei, você sentiu. Você não está sentindo os seus pés. Se está descalço, se está de sapato, de tênis, de chinelo, se está apertando ou não. Você não está sentindo a temperatura ao teu redor. Pode ser que agora você sinta, se está muito frio ou muito calor, se está ventando. Existem muitos barulhos que estão ao teu redor que você não está tendo consciência. A partir do momento que eu falo com você, você começa a perceber os ruídos que estão ao seu redor, principalmente se você fechar o olho e você se concentrar. Então existe muita coisa que está acontecendo ao seu redor que você não está sabendo. Que você conscientemente você não está percebendo. E no seu corpo, né, os batimentos cardíacos você não controla. A tua respiração, você pode controlá-la, mas a maior parte dela é realizada no nível do inconsciente. As funções do teu corpo, né, o que está acontecendo no teu corpo, a circulação do sangue, os níveis hormonais, a digestão. Tem tanta coisa acontecendo no seu corpo que você não tem controle. Isso está acontecendo tudo ao nível inconsciente. Então, 95% que acontece com você, você não tem consciência. Olha, guarda isso porque isso é muito importante, é a base do que vamos falar a partir de agora, tá certo? Para você entender as suas reações. Então eu quero dizer uma coisa para você.
A sua vida é dirigida pelo seu inconsciente. Você pode pensar, acreditar que você toma todas as suas decisões racionalmente. Você estuda, você analisa as situações, você pensa, faz cálculos, soma para lá, soma para cá. Você analisa todos os ângulos e depois você toma uma decisão. E você diz, eu tomei uma decisão pelo meu raciocínio, pelo meu intelecto, pelo meu consciente. Mas na verdade, não. As suas decisões, elas não são racionais. As nossas decisões não são racionais. As nossas decisões são emocionais. Elas são determinadas pelo nosso inconsciente. O que acontece? Na realidade, você decide pelo emocional e depois você justifica pelo racional. Eu tenho certeza que você vai lembrar de situações em que você tinha que tomar uma decisão importante e você pensou, analisou, estava em dúvida e de repente você falou, não, eu vou fazer isso. Mas na última hora você faz diferente. Você muda na última hora. Por quê? Você não sabe. Você não sabe o que tomar aquela decisão. Mas eu quero te dizer, isso eu estou falando das decisões pensadas, mas é aquelas coisas que acontecem na nossa vida que não são pensadas, que você faz sem pensar. Mas eu quero dizer o seguinte, o nosso cérebro ele economiza, ele prima por economizar energia. O nosso cérebro, ele gasta a maior parte da energia do corpo, tá certo? A maior parte da energia do corpo é direcionada para o cérebro. O que acontece? Ele tem uma porcentagem muito alta de consumo. Então, quando você faz uma coisa consciente, você gasta muita energia. Então, quando você faz coisas inconscientes, você gasta pouquíssima energia. E o que acontece? O cérebro, ele faz com que você, o máximo que você puder jogar de coisas conscientes para o inconsciente, ele faz. Por exemplo, se você anda de bicicleta, para aprender a andar de bicicleta, você teve que pensar, teve que analisar todas as suas ações, você estava pensando em pedalar, em se manter equilibrado. Se você dirige, você é a mesma coisa. Quando você foi aprender a dirigir, você teve uma dificuldade para controlar o acelerador, a embreagem, o freio, o câmbio, o volante, olhar os retrovisores, mudar a marcha. Se for numa subida, pior ainda. Então, todas aquelas coisas que você teve dificuldade. Se você trabalha na cozinha, é um cozinheiro, uma cozinheira, no começo você tinha que pensar em tudo. Mas acontece que à medida que você vai praticando, você vai aprendendo, aquilo vai sendo jogado para o inconsciente. Então hoje, se você anda de bicicleta, você nem pensa em nada. Você pega a bicicleta e você anda sem pensar em nada. Você, ao mesmo tempo que está dirigindo também, você não pensa em nada. Você pode até estar fazendo outra coisa. E o seu corpo, o seu inconsciente, né? Na verdade, o seu inconsciente, ele está controlando todas as situações em volta de você. Você pode perceber um carro fazendo alguma coisa errada e vai te colocar numa situação de risco, e você percebe isso pelo canto do olho, vamos dizer assim, mas na verdade é o teu inconsciente, os barulhos, um barulho diferente no carro, tudo isso que acontece é controlado pelo inconsciente. Então, quando você dirige, se você fosse dirigir conscientemente, seria muito difícil, e ao mesmo tempo você ia gastar muita energia, você ia ficar cansado, exausto. Como você dirige pelo inconsciente, como você anda de bicicleta, como você cozinha, tantas coisas que você faz no dia a dia, digita, e tantas outras coisas que você faz no dia a dia no automático, então você acaba gastando pouca energia. Bem, então já expliquei aqui por que o nosso cérebro gosta de jogar as coisas para o inconsciente. E porque eu te expliquei que você decide pelo emocional, né? Nós todos decidimos pelo emocional e não pelo racional, que na verdade nós justificamos pelo racional, mas a decisão foi tomada lá pelo emocional. Então é por isso que o marketing se baseia nisso, para influenciar você em comprar, comprar e comprar. Como? Ele começa a jogar coisas no teu inconsciente, ele sabe trabalhar com o teu inconsciente. Ele sabe trabalhar com os teus desejos, com os teus medos. Vamos lá, o nosso inconsciente tem como intenção nos proteger. Então, as decisões que ele toma é para nos preservar. A função maior do inconsciente é preservar a nossa vida. As decisões que ele faz você tomar são para preservar você de sofrimento, de se machucar, de se prejudicar ou de se destruir. É por isso que você, por exemplo, você está distraído hoje com o celular na mão e você pode estar parado perto em cima de uma laje, por exemplo, perto da lateral da laje, e você está distraído com o celular e de repente o teu corpo vai para trás, né? Por causa do quê? Porque o teu inconsciente está percebendo que está em situação de risco, então ele te joga para trás sem você perceber. Em várias situações que o inconsciente ele age para te proteger. Então, como é que ele funciona? Quais são as bases de funcionamento do inconsciente? Ele se baseia em experiências passadas, ou seja, na sua história de vida. Você sabe que a criança ela vai aprendendo. A criança não sabe que um ferro elétrico, ferro de passar roupa, ele queima.
Mas o dia que a mãe vai protegendo, protegendo, até um dia que ele pega e coloca a mão no ferro e acaba se queimando. Com isso, ele vai saber que ferro queima. Ele pode ter medo até, ele vai ter medo até de ferro desligado. E quando você se torna adulto, você sabe que ao aproximar de um ferro, você antes vai experimentar se ele está quente ou frio, né, em situações assim. E todas as outras situações. Então, o teu inconsciente, ele vai armazenando as experiências passadas. E ele vai guardando tudo isso na sua memória inconsciente, para preservar você. Então, em situações de risco, ele vai te preservar. Então, a maioria das diretrizes que o inconsciente ele produz em nós, então, foram impressas em nosso inconsciente durante a nossa infância. Então, durante a nossa infância e a nossa adolescência, ali, o começo da nossa adolescência, a maior parte do que você é hoje se baseia nas suas experiências da sua infância e da sua adolescência ali no começo. Então, parece incrível, mas a decisão que você toma hoje, qualquer decisão que você toma hoje, tem uma base ali na tua infância. Tem uma base do que você aprendeu, do que você descobriu ali na tua infância. Então, o que você ouviu, o que você viu, o que você sentiu, principalmente de pessoas de autoridades aos seus olhos, como pai, como mãe, irmão mais velho, tio, avô, professor, pastor, padre, sei lá o quê. Quem tinha influência na tua vida que aos teus olhos era uma pessoa com autoridade, então o que ele falou para você, o que você enxergou nele e o que ele fez você sentir, isso tem uma grande influência nas suas impressões. Então, se você cresceu, né, se a sua infância você passou injustiças, ou seja, você foi humilhado, né? Se, por exemplo, seus pais, seus irmãos, seus parentes, professor, uma pessoa de autoridade principalmente, se zombava de você, se humilhava você, se colocaram um apelido ridículo em você, se estavam te chamando de incompetente, de burro, de estúpido, de um zero à esquerda, de uma pessoa ruim. Então, se você foi humilhado quando foi criança, isso marcou profundamente o seu inconsciente. Se você foi enganado por pessoas que você confiava na sua infância, pai, mãe, irmão, se te fizeram sofrer, então você também vai ter essas marcas muito fortes no teu inconsciente. E se você sofreu algum tipo de violência, qualquer violência que você sofreu, por exemplo, se você era castigado fisicamente, injustamente, se você apanhou pelo que você não fez, se você foi machucado por pessoas que deveriam te proteger, né? Isso inclui até mesmo o estupro. Então, tudo isso, né? E claro, o estupro vai causar uma marca muito maior, mas se te machucaram de alguma maneira, seja no teu sentimento, seja no teu corpo, né? Seja na tua alma, no teu espírito, na tua forma de enxergar você, toda maneira que te machucaram quando criança, isso causa uma impressão muito forte em você. Então, hoje, se você foi humilhado como criança, se você foi enganado, se você sofreu violência, então hoje provavelmente você não confia nas pessoas, você não acredita nem em si mesmo, né? Porque falaram tantas vezes para você que você não era nada, que você era burro, burra, estúpido, estúpida, que não servia para nada, era um incompetente, era um traste, então você acaba não acreditando em você mesmo, e você pode desenvolver tanto uma tendência para se colocar como vítima, ou seja, vai ser um coitadinho da vida, ou você pode também virar ao contrário, se torna também uma pessoa violenta, que Deus livre de ambos os lados, né? Mas há uma tendência para os dois lados. Há pessoas que sofreram violência, foram machucados, né? E o que acontece? Hoje eles se tornam machucadores, hoje eles se tornam violentadores, por causa que há uma inversão também. Então, antes que me machuque, eu vou machucar. Então, há pessoas que foram muito oprimidas quando crianças, pode ser que hoje a atitude dela de ser uma pessoa amarga, ácida, de rápida nas palavras para machucar, de conhecer uma pessoa e já batendo ela sem, né, bater com palavras, né, ser agressiva de palavras, ou até mesmo fisicamente. Então, pode ser isso também uma forma de defesa. Porque, como se diz, todo ferido ele fere, e todo aquele que fere, ele já foi ferido. Então, é uma forma de se desenvolver tanto uma tendência para se colocar como vítima ou uma tendência para se colocar como uma pessoa violenta. Isso porque o inconsciente nos faz ver o mundo através de filtros que não correspondem à realidade. Então, o teu inconsciente, as impressões que você teve de vida durante a tua infância, geram em você uma visão do mundo. Então você começa a ver a vida, o mundo, as pessoas, tudo que acontece ao seu redor através de filtro. Então, nenhum de nós temos uma visão real do mundo.
toda a nossa visão de mundo, ela passa através de um filtro, de uma lente, para melhor dizendo, né? Uma lente. Imagine você com uma lente que você não tira, está constantemente no seu rosto, está constantemente diante dos seus olhos. Então, através dessa lente, que ela pode ser colorida, ela pode causar distorções, ela pode embaçar, ou seja, essa lente vai determinar o que você enxerga. E essa lente, que eu chamo de filtro aqui, é o inconsciente que faz você enxergar o mundo através dessas lentes, e você não enxerga a realidade como é. Nós todos não enxergamos a realidade como ela é. Todos nós interpretamos o mundo. Então, por causa disso, você pode enxergar a falsidade em todos. Se você teve lá uma infância em que foi traído e foi enganado, e que você aprendeu quando era criança que você não poderia confiar em ninguém, que as pessoas se fingiam boas para você, mas acabam te machucando, hoje você enxerga a falsidade em todo mundo. Você enxerga a fofoca na conversa dos outros e enxerga perigo onde não existe. Ou seja, por causa do que você foi machucado lá, o inconsciente agora, para prevenir, guardar você, preservar você de ser machucado, ele te faz enxergar o mundo de uma forma errada. Você acaba enxergando falsidade em todo mundo. Você acaba enxergando fofoca em qualquer conversa que tiver 2, 3 pessoas conversando, e se uma delas olhar para você, pronto, você tem certeza que está falando mal de você. E em situações, até em oportunidades que chegam para você, uma oportunidade boa, uma oportunidade de crescimento, de lucro, e você acaba recuando porque você enxerga um perigo onde não existe. Por isso, situações que aparentemente não são contrárias ou perigosas para você, acaba tendo uma reação desproporcional, inesperada, exagerada. Agora você começa a entender por que de repente você pode explodir com alguém, por que você pode, de repente, no dia, sem nenhum motivo, você ficar cheio de raiva, ou então você ficar triste, abatido com alguma situação que não justifica que você esteja num extremo nem no outro. Por causa do quê? Porque o teu inconsciente, ele ligou, né, aquilo que aconteceu com o que está acontecendo. Por isso que você tem reações e sentimentos que não entende. Pode ter um acesso de raiva na hora errada com a pessoa errada. Por quê? Porque você tem alguma coisa que aconteceu naquele momento entre você e essa pessoa, ou alguma ação, atitude, palavra que aquela pessoa usou, no teu inconsciente está vinculado com uma ação de agressão ou de perigo para você. Então, automaticamente, o teu inconsciente dá uma ordem de defesa. E a tua defesa vai ser o quê? Uma explosão de raiva. Você explodir com a pessoa errada. É claro que a raiva tem outras razões, tá bom? Eu estou dizendo aqui, no nosso caso, dentro dessa perspectiva. Você pode ter uma crise de tristeza e desejo de se esconder do mundo por uma situação que acontece. Às vezes, uma situação boba. Às vezes uma pessoa olha para você e faz um comentário e você se abate com aquele comentário. Às vezes a pessoa olha para você e você sente que ela desprezou você, ou que ela reprovou o seu penteado, o seu cabelo, a sua roupa. Ela olhou para você de cima para baixo, você se sentiu humilhado e você acaba querendo fugir e se esconder do mundo. E às vezes a pessoa nem teve aquela reação, você que enxergou aquilo. Você pode recuar diante de uma oportunidade maravilhosa. Todo mundo está falando para você, a tua oportunidade, vai, e você não consegue ir. Por quê? Porque aconteceu alguma coisa no passado. Pode ser que você não confie em você mesmo justamente porque você foi criticado quando era criança, quando era adolescente, e falaram para você que você era incompetente, que você não servia para nada, e agora você não tem coragem de avançar na vida, não tem coragem de encarar desafios. E você pode também começar alguma coisa e parar na metade do caminho. Se você ter começado coisas e parado, se você começa uma coisa e depois para, começa outra, se você muda de ideia na mesma semana, muda 2, 3 vezes de ideia, então tem alguma coisa que está travando você no teu inconsciente. Você precisa descobrir o que é e você precisa tratar isso. Então, essa questão de não terminar o que começa já é um sintoma de que tem uma trava, de que tem um filtro, de que tem um bloqueio na sua mente, lá no seu inconsciente. Pode até mesmo desconstruir o que estava construindo. Tem pessoas que elas estão construindo, estão trabalhando, estão realizando alguma coisa, estão se esforçando, e de repente elas mesmas destroem aquilo que começaram. Você está numa entrevista importante, diante de uma pessoa, de uma entrevista de emprego, por exemplo, e você está se vigiando, se controlando, e daqui a pouco você fala aquilo que você sabia que não podia falar, e você acaba falando, e você estraga a entrevista, e você perde a tua oportunidade. Você estava construindo alguma coisa e de repente você mesmo desconstrói. E tantas vezes você pode estar avançando, construindo um negócio, daqui a pouco você faz uma coisa errada. Tem gente que tem um problema, dinheiro na mão dele não junta de jeito nenhum. Ele pode começar a ganhar dinheiro, começar a até juntar um pouquinho de dinheiro, daqui a pouco aquilo tudo vai embora. Isso são problemas do seu inconsciente, coisas lá da sua infância.
né? Você tem problemas com dinheiro. Você foi ensinado que dinheiro é uma coisa ruim, por exemplo. Existem situações que fazem isso na vida da pessoa e ela acaba tendo a ideia de que ter dinheiro não é coisa boa. Então ela inconscientemente, quando ela percebe que já está tendo um certo volume de dinheiro, ela dá um jeito dentro do inconsciente de jogar aquele dinheiro fora e de desperdiçar aquela oportunidade. Então, eu quero dizer que a maioria dos seus sentimentos negativos são infundados, ou seja, não tem razão de ser. A maioria das suas desconfianças em relação às pessoas, você não confiar em ninguém, você achar que as pessoas te machucam. Na realidade, o seu inconsciente está ligando uma situação do passado com essa atual do presente. E é por isso que você não tem base para confiar nas pessoas. É por isso que você enxerga perigo em todas as situações. É por isso que você enxerga falsidade, fofoca em todas as situações. É por isso que os seus relacionamentos são difíceis. Você começa um relacionamento, daqui a pouco você mesmo estraga o relacionamento. Você acaba com o relacionamento. Então, você pode estar relacionando essa pessoa do presente, né? Você está relacionando essa pessoa que você está falando, que você está convivendo com ela, que você está lidando com ela. Você pode estar relacionando essa pessoa do presente, com a qual você tem receio ou até raiva mesmo, com alguma pessoa ou situação do seu passado, em que você foi enganado, traído, machucado, humilhado, sofreu algum tipo de violência. Então, essa pessoa não tem nada disso, mas você está enxergando nela. O teu inconsciente está fazendo você enxergar isso nessa pessoa. É claro que existem pessoas que realmente são falsas. É claro que existem os maus elementos. É claro que existem as amizades, né? Amizades entre aspas, tóxicas, mas não são todos assim. Você está generalizando, você está desperdiçando oportunidades em relacionamentos, você está se voltando até mesmo contra a sua família, contra a sua parentela, até contra a igreja, porque você desconfia de todos que estão à tua volta. Isso que não são essas pessoas, mas você está relacionando assim, sem você saber, com alguma coisa do passado. Você já não chegou diante de uma pessoa e falou, não sei, mas essa pessoa, eu não vou com a cara dela, eu não consigo olhar para ela. E ela não fez nunca nada contra você. E o que é isso? Justamente você está linkando, né? O teu cérebro, o teu consciente está fazendo um link, está fazendo uma ligação dessa situação, vinculando essa pessoa com alguma coisa do passado, com alguma pessoa do seu passado. Eu quero que você pense agora, né? Já estamos aqui nos minutos finais dessa live, eu quero que você pense agora em uma situação que você teve uma reação exagerada. Tá certo? Ou você teve raiva, ou você ficou triste, se acabou, aquele dia acabou para você, né? Pense em uma situação dessa, recente. Ou então pense em uma pessoa agora que você tem ressalvas, que você tem receios contra ela, apesar que não existe nenhuma evidência real dela estar contra você. Até pessoas têm falado, por que você não gosta dele, não gosta dela? Por que você pensa isso? Essa é uma pessoa boa, mas você tem essa ressalva. Então, pense ou numa situação ou numa pessoa. E agora que eu quero que você pense um pouquinho e procure em sua memória, por exemplo, se for uma situação, procure em sua memória situações semelhantes no seu passado que lhe fizeram sofrer. Tá? Volta lá no passado, uma situação que está passando agora, que te dá uma reação exagerada, ou de raiva, ou de medo, de vontade de você perder energia, de você querer se acabar, querer voltar para casa e se esconder no quarto. Então, onde teve uma reação exagerada? Procure em sua memória situações semelhantes lá no passado. Provavelmente você vai encontrar. Se você não tem confiança em você mesmo, procure lembrar se você não foi humilhado lá no seu passado, né, como criança, como adolescente. Se não falaram para você, pessoas de autoridade sobre a sua vida, que você era incompetente, que você era burro, estúpido, estúpida, que não servia para nada. Procura perceber, enxergar no teu passado, né, se lembrar disso. Provavelmente você vai encontrar a razão primordial desses seus sentimentos, ou seja, onde que se originaram esses seus sentimentos. Se você não está lembrando agora, mas depois com calma você vai pensar e você vai conseguir lembrar de situações que hoje no presente fazem você ter reações extremas, ou de pessoas que você tem receios contra ela. Às vezes é a aparência dela que aparece com aquela outra pessoa, às vezes a posição dela que ela está ocupando é a posição que aquelas pessoas que te machucaram ocupavam. Então tem alguma coisa que a tua mente está fazendo uma ligação e fazendo você recuar diante dessa situação. O inconsciente está vinculando o presente com o passado. Se seu pai, um caso especial, se seu pai abandonou a família quando você era pequeno, você passou por essa terrível experiência, então você pode carregar um grande sentimento de rejeição.
E esse sentimento de rejeição, ele pode gerar baixa autoestima ou pode gerar revolta. A questão do pai que abandona a família causa, assim, problemas, consequências terríveis na criança. É terrível mesmo. O pai ele tem uma importância fundamental que Deus criou para que ele ocupasse na cabeça das crianças. E quando o pai abandona a família, quando a mãe abandona a família, às vezes é a mãe, então esse vazio traz um problema muito grave para a criança. Porque a criança, na cabeça dela, não é que o pai dela está teve problema com a mãe dela, ou que a mãe dela teve problema com o pai. Não, na cabeça dela, o pai deixou, não foi a mãe, o pai deixou foi ela. Na cabeça dela, a mãe não deixou, não foi o pai que a mãe deixou. A mãe deixou foi ela. Ela se sente abandonada por essa pessoa. Então esse sentimento gera uma carga terrível, que pode trazer a baixa autoestima, a pessoa se julgar nada, ou estar uma pessoa revoltada com a vida. E se uma pessoa de autoridade em sua vida lançou alguma expressão negativa sobre você, sua vida pode estar travada hoje, por causa daquela triste experiência. As situações, vou botar um pouquinho aqui, as situações assim que a gente pensa que não, mas eu sei, relato, que uma pessoa, ela estava cuidando de outra, né, estava orientando, sendo mentor de uma pessoa, e essa pessoa já tinha uma certa idade, né, o cliente já tinha uma certa idade, já tinha 60, 70 anos de idade, e ele tinha uma questão nele que ele não conseguia fazer, né, progredir. Ele era uma pessoa bem-sucedida, né, já era pai, avô, empresário, era uma pessoa muito respeitada, mas tinha algo na vida dele que ele não conseguia fazer, que ele não conseguia avançar. E ele, nesse tratamento, né, nessa questão de desenvolvimento da inteligência emocional, ele acabou descobrindo que a trava que estava na vida dele foi uma coisa que aconteceu quando ele era pequeno, que o pai falou para ele uma palavra, e aquela palavra limitou ele. Por causa disso, ele chegava naquele ponto e não crescia. Olha, ele já tinha 70 anos de idade, ele era bem sucedido em tantas áreas da vida, mas naquela área ele não conseguia avançar. Por causa de uma expressão que o pai falou para ele quando ele era pequeno. Então você veja como que coisas que acontecem na sua vida hoje são relacionadas com o passado. Bem, eu quero deixar claro uma coisa. Cada pessoa tem uma reação diferente diante da mesma experiência de dor, tá certo? Existem pessoas que superam suas feridas e avançam na vida. Existem órfãos, existem pessoas que foram abandonadas, existem pessoas que foram maltratadas, machucadas, mas que hoje são pessoas bem-sucedidas. Outras, não, elas ficam limitadas, elas reagem negativamente. Existem até aqueles que tiveram uma infância feliz. Pai, mãe foram bem cuidados, educação, saúde, alimentação, tudo. Porém, alguma coisa aconteceu que bloqueou alguma área da vida dele. Então, mesmo em casos de pessoas que não sofreram, né, mas alguma coisa aconteceu. Não sofreram assim, a vida foi boa, mas teve alguma coisa que aconteceu, uma experiência que passou, ou um apelido que foi colocado, uma palavra só que alguém disse para ele que bloqueou a vida dele. Então, nós podemos dizer que todos nós temos algum tipo de trava mental, tá certo? Todos nós. Eu tenho, você tem, todos nós temos algum tipo de bloqueio mental. Na verdade, não só, mas nós temos vários. É por isso que nós precisamos identificá-los e precisamos cuidar deles, tratar deles. Algumas consequências possíveis dessas marcas do passado em sua vida hoje. Incapacidade de confiar nas pessoas, incapacidade de amar, dificuldade nos relacionamentos e travamento da vida. Como resolver isso? Como se libertar das marcas do passado? Como liberar a sua vida? Quero dizer que em Cristo nós temos a vida abundante hoje, tá certo? A partir do momento que você recebeu a Cristo como teu Salvador, então você já tem acesso à vida abundante. Agora, essa vida abundante precisa ser apropriada, você precisa tomar posse dela, você precisa recebê-la, precisa realmente lançar mão dela e tomar para você. Ela está à sua disposição, mas você precisa se apropriar dela. Eu quero dizer que a fé nos faz apropriarmos da salvação. Então você pode estar na igreja, você aceitou Jesus como Salvador, então em relação à tua vida espiritual, é uma bênção. Você está salvo, teu nome está escrito no livro da vida. Agora, essas consequências da nossa mente, né, esses bloqueios, esses filtros e todas essas situações, elas precisam ser tratadas através do desenvolvimento da inteligência emocional. Tanto é que você pode estar muitos anos na igreja, mas você continua com os mesmos problemas. A tua vida continua travada, você continua com as desconfianças, você continua com as suas limitações. Por quê? Porque essas consequências, elas são tratadas não pela fé, mas são tratadas por um tratamento especial, através do desenvolvimento da inteligência emocional. Mas, Paulo, o que é
esse desenvolvimento da inteligência emocional? Inteligência emocional é nós sabermos lidar com os sentimentos e emoções, para não nos deixarmos ser aprisionados por sentimentos negativos. Antes, temos a visão bíblica correta de cada experiência, para termos a atitude apropriada e assim vivemos a plenitude que Jesus nos deu. Então, inteligência emocional é essa sabedoria de lidar com os sentimentos, de não nos deixarmos aprisionar, identificar, né, reconhecer os sentimentos negativos, reconhecer as causas deles e agirmos para que nós não sejamos limitados, para que não sejamos influenciados, para que a nossa vida não seja bloqueada, travada por causa de sentimentos. Então nós precisamos ter a visão bíblica correta de cada experiência para termos a atitude apropriada e assim vivemos a plenitude que Jesus nos deu. Inteligência emocional é um nome moderno para a expressão bíblica domínio próprio. Bem, este vídeo está ficando muito longo, então eu vou deixar para o próximo vídeo, onde você vai descobrir como pode iniciar um processo de transformação em sua mente, como pode também implantar em sua mente uma verdadeira evolução para libertar-se dos bloqueios emocionais e também como pode dar o primeiro passo da sua jornada pessoal de conquistas dos seus sonhos. Então fique atento para não perder minha mensagem com o link do segundo vídeo. Você vai receber por e-mail, pelo Messenger ou por WhatsApp, de acordo com o canal que você escolheu. Outra coisa, você teve insights durante a palestra, instalou, né, na sua mente, você teve assim percepções, se identificou? Então compartilhe nos comentários. Tem dúvidas? Também use os comentários para deixar sua dúvida que eu vou estar respondendo. Lembrou-se de alguém que precisa deste seminário? Compartilhe com ele, compartilhe com ela. Está no YouTube? Então aproveite e deixe o seu joinha. Então, até amanhã. Deus te abençoe.